Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, meu amigo Carlinhos do Carmo. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Já estou de volta no comando deste quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, quinta-feira, 9 de julho de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo. O seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. França enfrenta Marrocos em duelo pelas quartas de final da Copa do Mundo. Flamengo vence amistoso preparatório para os jogos que acontecerá depois da Copa. Em estreia de Hulk, Fluminense goleia o Nova Iguaçu no Maracanã. Criciúma vence a Ponte Preta fora de casa e assume a liderança da Série B. Brasil vence o Japão e alcança a 8ª vitória na Liga das Nações Feminina de Vôlei. Torcida está animada para assistir às semifinais da Copa Café. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Vou falar aqui de uma campanha bacana que a Rádio Prado está fazendo, a campanha do agasalho. Aqueça corações, transforme vidas. Quando o frio chega, a solidariedade faz toda a diferença. Doe agasalhos, cobertores e itens de inverno. Pequenas atitudes, grandes transformações. Bacana essa campanha da Rádio Prado. Quando chega o inverno, o frio começa, já está começando a sentir frio. De manhã cedo já não é mais a mesma coisa. Você acorda já com aquele friozinho. Imagine as pessoas que não têm o que vestir. Então, não esqueça, você que pode doar, doe. Lá vê se está com a guarda-roupa aí, tem roupa sobrando. Você tem toalhas, tem cobertas, tem coisas sobrando e você não está podendo usar sozinho. Não tem como usar e vai ficar guardando pro resto da vida enquanto tem muitas pessoas precisando, beleza? Sua doação pode ser um abraço que alguém precisa. Campanha do agasalho começou 15 de junho a 17 de julho e temos os pontos de entrega. Às vezes você tá com vergonha de ir lá, tudo bem, é um direito seu. Você tá com vergonha, avisa onde vocês estão tendo o material que a gente vai lá buscar. A Rádio Prado vai lá buscar. Vamos aquecer o inverno de quem mais precisa. Ponto de entrega através da Rádio Prado FM, aqui mesmo na emissora, no Instagram da Rádio Prado FM, ou ligar para a gente 739-99859-6395. Repetindo, 739-99859-6395. A Rádio Prado é a cara da nossa gente. Brasil! Diante de mais de 7 mil espectadores em uma lotada arena de Osaka, no Japão, o Brasil não se intimidou e venceu o time da casa por 3-1. Venceu por 25-20 no primeiro set, perdeu no segundo set por 19-25, mas venceu o segundo e o terceiro, segundo 25-19, terceiro 25-23, em jogo pela 9ª rodada da Liga das Nações Feminina de Vôlei. Com o resultado, o Brasil é o segundo colocado da Liga das Nações com 23 pontos, mesma pontuação dos Estados Unidos, que lidera a primeira fase nos critérios de desempate. As japonesas estão em sexto com 16 pontos. O Brasil volta à quadra na próxima sexta-feira, dia 10, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, quando enfrenta as polonesas, que estão na 5ª posição da competição. Começa hoje as quartas de final da Copa do Mundo e a expectativa é muito grande para assistir França e Marrocos. E o treinador da seleção de Marrocos confirmou que Saibari será desfalque contra a França. Todos disponíveis, apenas ele que não está. Espero continuar na competição. Foi o que disse o treinador em entrevista nesta quarta-feira. Já pelo lado da França, Kylian Mbappé tem a possibilidade de alcançar 2 lideranças de artilharia. São 19 gols em 19 jogos. Ninguém jamais alcançou uma marca tão impressionante em Copa do Mundo como Kylian
Mbappé. Aos 27 anos, o atacante da França pode se tornar líder de 2 artilharias ao mesmo tempo, além de furar o bloqueio da última seleção que não o deixou ir bem no Mundial de 2022. A França venceu Marrocos por 2-0 na semifinal da Copa do Mundo de 2022. Agora a revanche se Marrocos vencer. Tudo pronto para as quartas de final, que começa hoje às 17 horas. Campeonato Brasileiro Série B. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, ontem teve uma partida isolada. O Criciúma, que buscou a vitória nos acréscimos, assumiu a liderança da competição. O jogo aconteceu nesta quarta. O Tigre venceu a Ponte Preta por 2-1 no Moisés Lucarelli, fora de casa, graças a 2 gols do lateral Marcelo Hermes, em duelo válido pela 17ª rodada, o complemento da 17ª rodada. Com o resultado, a equipe catarinense chegou aos 33 pontos e ultrapassou o Vila Nova, que era o líder. Agora, o Vila Nova ficou na segunda colocação com 31 pontos. A Ponte Preta, por sua vez, segue afundada na zona de rebaixamento na penúltima colocação com apenas 8 pontos ganhos. Campeonato Brasileiro. Com a paradinha para a Copa do Mundo, os times estão preocupados em estar bem na volta. No segundo amistoso da intertemporada em Portugal, o Flamengo venceu o Lausanne da Suíça por 2-0 na tarde de ontem no estádio Algarve. Superior, durante toda a partida, o rubro-negro controlou as ações do início ao fim e construiu o triunfo com gols de Lohan e o Wallace Ian, ambos no segundo tempo. Agora o time fecha a série de amistosos em solo português diante do Benfica no próximo sábado, dia 11. No dia seguinte, a delegação rubro-negra retorna ao Brasil para dar sequência à reta final da intertemporada. Já pelo lado do Fluminense, na estreia de Hulk, goleou o Nova Iguaçu por 6-1 de virada em um amistoso no Maracanã. Zavoli abriu o placar, mas Hércules, Savarino, que marcou 2 vezes, Martinelli, John Kennedy e German Cano deram a vitória ao tricolor. Final: Fluminense 6, Nova Iguaçu somente 1. Já o Palmeiras, em preparação para os desafios do segundo semestre, disputou na manhã desta quarta-feira, na academia de futebol, um jogo-treino entre as equipes formada por atletas do elenco profissional e as crias da academia. O time venceu por 3-0. Já o Santos atrasou o salário de junho dos jogadores. O clube não teve fluxo de caixa para realizar os pagamentos e agora trabalha para normalizar a situação nos últimos dias. Ainda não há, porém, uma definição de data para a quitação. O clube também deve 2 meses de direitos de imagem aos atletas do time profissional, problema que já havia ocorrido neste ano. O Santos possui uma dívida acima de 1 bilhão e busca novos recursos para quitar a dívida com o elenco. Já o Coringão, com graves problemas financeiros, prioriza derrubar o Transferbem, ativo há quase 50 dias, e vender jogadores na próxima janela de transferência antes de buscar reforços. A meta é arrecadar ao menos 25 milhões de euros na janela, que será aberta em 20 de julho. Já o São Paulo está muito perto de confirmar o seu segundo reforço na atual janela de transferência. Trata-se do volante Newton, do Botafogo, que chega a pedido do técnico Dorival Júnior. Entre os clubes está tudo certo, enquanto o meia desembarca no Morumbis. Já o Ferrarese, já emprestado ao Glorioso, fica de maneira definitiva no Rio de Janeiro. Pelo lado do Grêmio, após vencer o Cascavel de virada por 2-1 e perder para a Chapecoense pelo mesmo placar, o time fará o último amistoso preparatório neste domingo em Brasília, diante do Cruzeiro. O duelo é considerado o mais forte até aqui e servirá de termômetro
para o técnico português Luiz Castro avaliar como está a sua equipe. Pelo lado do Inter, o time venceu o Cerro Largo do Uruguai por 2-0. Em jogo treino realizado na tarde desta quarta-feira, no Beira-Rio. Os gols foram marcados por Vitinho e Alejandro. Final, Inter 2, Cerro Largo 0. São os preparativos dos times que estão preocupados em estar bem na volta do Campeonato Brasileiro. Tem times que disputam Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores de América. Copa Café. Neste domingo a torcida está na expectativa, preparada. Semifinal, jogos bastante equilibrados, times se preparando para esse grande dia. A expectativa é muito grande de se ver casa cheia. Casa cheia para assistir a equipe do Flamenguinho que enfrenta o Atlético da Baixada às 13 horas. E também o Flamengo do MST vai enfrentar o Caraíva. Que jogos bonitos, jogos da Copa Café. Flamenguinho e Atlético da Baixada, Flamengo do MST e Caraíva. A expectativa é muito grande e com certeza a torcida vai lotar para assistir esse grande jogo. Flamenguinho e Atlético da Baixada, Flamengo do MST e Caraíva. Vou mandar um abraço aqui para meu amigo Cleinho Bueno, também para o Cássio Jones. Estão aí na diretoria que faz a Copa Café. Galerinha, chegando ao final de mais um programa. Hoje tem as quartas de final. Após a derrota da seleção brasileira, o torcedor brasileiro escolhe um time para torcer. Uns torcem para a Argentina, outros torcem para a equipe da França pelo belo futebol. Tem uns que não gostam da França, vai torcer para Marrocos. Então esperamos que seja um duelo bastante equilibrado, um duelo bacana. Marrocos e França hoje pelas quartas de final. Quem gosta de Copa do Mundo, às 5 da tarde, está aí na expectativa. Um horário bacana, você já encerrou as atividades de trabalho, está em casa só para assistir esse grande jogo. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidade. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time, direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês o programa Tribuna do Povo, com meu amigo Carlinhos do Carmo. Tchau, galera.